2h19, a gente está se aproximando do primeiro turno das eleições e há muitas dúvidas, principalmente com relação às pessoas que vão trabalhar nas eleições. Por isso eu vou bater um papo com a doutora Priscila da Silva Santos, que é advogada, e vai falar um pouco mais sobre os direitos trabalhistas de quem é principalmente mesário nas eleições. Doutora Priscila, boa tarde, seja bem-vindo ao Acontece. Tô vendo sua imagem perfeitamente, mas o áudio tá cortando. Tá cortando? E agora, Giovana? Agora melhorou. Perfeito. Boa tarde, Giovana. Te agradeço por me receber nessa tarde. Tá cortando novamente. Eu acredito que possa ser o seu fone. Vamos lá. E agora, tá melhor? Agora tá melhor. Então, retomando, agradeço, pela oportunidade. E estou aqui para sanar algumas dúvidas que eventualmente aí nossos eleitores tenham, E estamos aqui à disposição. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre essa questão dos mesários, Não é uma atividade remunerada, mas garante alguns benefícios e também direitos trabalhistas, Como a pessoa que vai atuar como mesário nas eleições tem direitos, Quais são esses direitos? De que maneira isso é combinado com a empresa? Já é um processo automático? Como funciona? Vocês mandaram... Isso mesmo, você pontuou bem. Não é, de fato, uma atividade remunerada. Só que, pelo direito do trabalho, aqueles que são regidos pela CLT possuem alguns benefícios, Perdão, não só os regidos pela CLT, mas aqueles... os eleitores em si que participam como mesários, sejam convocados ou sejam voluntários, eles têm alguns benefícios. E nesse caso, quais são os benefícios? 2 dias de folga, a cada dia trabalhado, e também, além disso, e ao concluir o treinamento, eles também, no dia das eleições, eles têm direito a um auxílio alimentação. Caso eles prestem concurso público e preveja essa opção no edital, eles têm preferência no caso de desempate, tá? Além disso também, aqueles mesários, que são universitários, essa atividade ela pode contar com uma atividade extracurricular ou atividade complementar, E dentre outros benefícios, mas os principais mesmo são esses, tá? E, logicamente, um certificado, que participou da eleição, que é passado pela Justiça Eleitoral. No caso, aqueles que são regidos pela CLT, logo que eles recebem a carta de convocação da Justiça Eleitoral, eles devem comunicar, aos seus empregadores. E o empregador, de forma nenhuma, pode proibir ou coibir o empregado de participar, ou seja, de efetivar o trabalho de mesário. Caso o empregado encontre dificuldade office por meio do empregador, ele deve comunicar, deve se dirigir à Justiça Eleitoral para que isso seja resolvido. Bom, acredito que essa questão aí já sanei. Mais alguma dúvida, Giovana? Doutora, na verdade, o que eu gostaria de saber agora em seguida é com relação à convocação, Essa convocação de mesários, ela acontece somente se a pessoa faz uma inscrição, se colocando à disposição, ou também pode ser feita de maneira aleatória, ou seja, de repente pode chegar uma carta na minha residência me informando que eu preciso realizar esse trabalho sem necessariamente eu ter informado que eu gostaria ou que estaria disponível para isso. Isso, justamente. O mesário ele pode ser tanto convocado, que é esse caso, ou seja, aleatório. O tribunal, a Justiça Eleitoral, ela vai observar alguns requisitos, que a pessoa ela esteja ali em dia com a Justiça Eleitoral e seja maior de 18 anos, e ela vai verificar ali a necessidade, ali na zona eleitoral, a necessidade de quantos mesários serão necessários para trabalhar ali, para efetivar o trabalho naquele dia das eleições. E aí, com isso, ela pode escolher aleatoriamente, mas também tem o caso do mesário ele ser voluntário. Ele vai entrar ali no site do TRE ou mesmo vai se dirigir a um cartório eleitoral, vai preencher um formulário e vai ali, ou seja, indicar para ser mesário, vai se voluntariar de fato. Então, essas duas opções, tanto de forma aleatória, desde que a Justiça Eleitoral observe alguns requisitos,
Outros requisitos que ela vai observar também é o caso se a pessoa de fato é formada, né? Ela tem uma preferência ali no caso se a pessoa é formada, se compõe a justiça eleitoral, né? Se são servidores também da justiça. Então, assim, eles acabam indo ali por este caminho, né? E, além do mais, também aqueles que são voluntários. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a pessoa que se voluntaria não quer dizer que ela se voluntariou e, se for chamada, vai ser sempre chamada para as demais eleições. Não, isso daí também fica a cargo discricionariamente da Justiça Eleitoral. Posso ser chamada nessa eleição, que ocorre agora nesse ano, e daqui a 2 ou 4 anos, dependendo aí do estado, né, ser chamado de novo ou não. Eu queria perguntar justamente sobre isso, com mais detalhes, doutora, porque eu percebo, principalmente, quando vai se aproximando das épocas das eleições, as pessoas têm bastante essa dúvida, especialmente nas redes sociais, né? Se eu fui convocado uma vez, necessariamente eu serei convocado em todas as eleições? Eu conheço pessoalmente, né, a história de algumas pessoas que em todas as eleições acabam sendo convocadas, mas também já vi relatos de gente que foi uma vez e depois não foi mais convocada. Isso é realmente muito aleatório? Isso, de fato, realmente é aleatório, tá? Porque o que a Justiça Eleitoral ela vai observar? Ela vai observar ali na zona eleitoral qual é a quantidade, quantos são os eleitores e quantos mesários, né, precisarão ali para poder fluir bem ali as eleições, né? Então, o que acontece? Às vezes, são muitos eleitores e poucos mesários voluntários na região, então acaba que aqueles mesários convocados, né, aleatoriamente, acabam de fato sucessivamente sendo convocados porque a demanda ali é muito grande e os que são voluntários são muito poucos, então acaba de fato ali tendo uma maior necessidade ali. Mas há outros casos, como é o estado de São Paulo, né, que de fato tem muitos eleitores e tem muitos voluntários, então nem sempre mesmo aquele que foi chamado nessas eleições vai ser chamado na próxima. Então, tudo depende mesmo da demanda da localidade onde vai ser realizadas as eleições. Então, em suma, ou seja, aquela localidade que tem poucos mesários voluntários, há probabilidade maior de você ser convocado sucessivamente. Caso aquela localidade há muitos eleitores e muitos mesários convocados, a probabilidade de você ser convocado sucessivamente não há. Nesse caso, eu gostaria também aí de trazer só um ponto em relação aos voluntários, que o quê? Aquele que se voluntariou para participar das eleições, caso ele decida, né, caso ele fique indisponível para participar das próximas, é só ele se dirigir ao cartório eleitoral e comunicar a desistência dele de voluntário. Doutora Priscila, e agora, e não menos importante, aliás, eu acho que é um dos principais pontos, né, para a gente abordar, a questão de impedimentos ou penalidades, né? Se por um acaso esse convocado não puder, não for, por qualquer razão que seja, como funciona, né? Ele pode realmente ser penalizado? A gente sabe que a justiça eleitoral é uma das mais rápidas e mais rígidas, né? Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre isso. O que pode acontecer e o que esse mesário, essa pessoa convocada, deve fazer caso ela não possa ir? Ele pode sim ser penalizado porque, afinal de contas, é um compromisso que você assume ali até mesmo com a população, né? Porque você ser mesário, você não está trabalhando para o governo nem nada, na verdade você está trabalhando ali para o seu país, né? Não trabalhando, você está prestando uma atividade ou serviço para o seu país. Então, se de fato há algum impedimento ali, porque normalmente você é convocado com um certo tempo, e se no dia das eleições há algum impedimento que você não possa participar, a Justiça Eleitoral ela aplica uma penalidade, mas desde que não haja justificativa. No dia das eleições você não compareceu, você vai ter um prazo de até 30 dias produzir uma justificativa, né? Ou seja, uma justificativa para o juiz eleitoral, e aí ele vai analisar essa justificativa, né? Se de fato é uma justificativa plausível ou não para a sua falta. Ele considerando, ou seja, não vai ser aplicada penalidade nenhuma. Caso você não justifique nesse prazo de 30 dias, de fato vai ser aplicada a penalidade de multa, que aí você paga por meio de uma guia aí de recolhimento da União.
E aí, nesse caso, ou seja, isso é a penalidade. E ainda gostaria de ressaltar mais um ponto, que é em relação aos servidores. Aqueles que são servidores públicos, né, do Estado, federal, da autarquia, né, da administração direta e indireta no geral, caso ele deixe de participar das eleições, não tenha sido convocado e não compareça, de fato a penalidade para ele vai ser ainda um pouco maior, ou seja, ele vai ainda ter uma penalidade além de multa, ele vai poder ainda ter uma suspensão de 15 dias no serviço. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que assim, no dia da eleição, porventura você foi, mas em algum momento você acabou deixando ali a eleição, a mesa receptora, você vai ter que justificar num prazo menor, não em 30 dias, mas em 3 dias, porque que você se ausentou ali naquele momento. Então, penalidade A, porque você assume um compromisso, né, com o país, e aí, deixando de ir, você de fato vai ter que justificar por quê. Ou seja, as justificativas podem ser N, lógico, né? Ninguém está salvo de acontecer alguma coisa no dia da eleição e não poder participar. Por isso que é feita aí uma análise por um juiz eleitoral, né, que é imparcial e competente para isso. Doutora Priscila, tem alguma outra informação que a doutora acha importante que a gente fale sobre ou que deixe mais explicado com relação a esse trabalho dos mesários, também as obrigações e os direitos? As obrigações assim dos mesários em si, eles exercem um papel fundamental ali, né? Tanto que há um treinamento, né? A pessoa que é convocada ou que é voluntária, normalmente nos meses de agosto e setembro acontece um treinamento para prepará-los ali para aquele dia, ou seja, para aprender a manusear as urnas, né? Conduzir os trabalhos, né? Tudo direitinho ali. Então, o que acontece? Então, nesse sentido, tem é um trabalho de fato bem importante, né? Então, de fato, assim, ele vai ter, tem que pontuar que vai ser feito um treinamento ali com o mesário. E tem algumas pessoas, gostaria de pontuar também, que, ou seja, tem algumas pessoas que não podem ser mesários, tá? Que de fato, algumas profissões e autoridades, eles não podem ser mesários. Quais são? Os candidatos, óbvio, né? E os seus parentes também, né, por afinidade até 2º grau, para ter filho, filha, cunhado, sogro, noras, né, eles não podem, os cônjuges também, né, e aí membros de diretório de partido político, né, que exerçam funções ali executivas, né, também cargos de segurança, né, as autoridades policiais, os guardas municipais civis, né, quem exerce cargo de confiança no Poder Executivo e, obviamente, os menores de 18 anos. Eles ali, de fato, não podem ser mesários. Então, tem esses impedimentos, né? Que não podem ser exercidos por esses cargos ou profissões, né? E no mais, assim, eu acho que de mais a mais, o importante, assim, acho que a gente dilapidou bem o que é necessário, quais são as dúvidas, assim, mais preponderantes que acontecem nessa época, foi o que você me perguntou, Giovana, então, assim, acho que acrescentar mesmo só essa questão dos impedimentos mesmo. Doutora Priscila da Silva Santos, advogada, falando um pouco mais sobre os direitos, os deveres dos mesários nessa época de eleição. Doutora, muito obrigada, viu, por esses esclarecimentos tão importantes. Obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigada.